Senhor, cuidando, Senhor, da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito, para que possamos ter uma vida próspera em todas as áreas, meu Senhor amado. Assim nós te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração, meu Pai amado, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Amados, é sabido que Cristo nos deixou um manual para que possamos seguir as nossas vidas. Nossa vida tem que ser próspera. O Senhor nos criou para termos prosperidade em nossas vidas e para que possamos comer o melhor desta terra. Ele não nos gerou para o sofrimento, não nos gerou para estarmos um passo atrás daquele lugar onde deveríamos, mas Ele nos gerou para que pudéssemos comer o melhor desta terra. Então Ele nos deixou a Bíblia Sagrada para que nós pudéssemos nos guiar por ela. É como um manual de um eletrodoméstico, de um eletroeletrônico que você compra numa loja. Ele vem com um manual para que você possa seguir aqueles passos e poder usufruir melhor daquele produto, poder ter a maior absorção daquele conteúdo, para poder utilizar melhor e ser melhor aproveitado. Amém? Então a Bíblia Sagrada serve para nós. É um manual de conduta do ser humano, para que nós possamos absorver o melhor desta terra e colher o melhor desta terra. Mas é muito importante que nós seguimos aquilo que aprendemos, aquilo que nós lemos, porque este manual é muito simples. Nós é que o complicamos. Nós tornamos ele complicado, tornamos ele difícil, porque muitas vezes não temos esse entendimento. Às vezes não temos um tempo para buscá-lo. E esse entendimento é necessário. Se você não tem tempo, tem que conseguir, tem que buscar, tem que abrir mão de alguma coisa. Não há vitória, não há prosperidade sem que nós sacrifiquemos alguma coisa em nossas vidas. Então o tempo faz parte disso. Nós temos que sacrificar alguma coisa para que possamos nos abastecer da palavra do Senhor, para que possamos aprender o melhor que ela nos oferece e colher o melhor desta terra. Amém? Então eu preparei alguma coisa aqui que o Espírito Santo vem tocando no meu coração. Alguns passos para que nós possamos seguir, para termos uma vida de vitória, uma vida de prosperidade. Porque até então, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós vivíamos na prática do pecado. Nós vivíamos debaixo de uma condenação que foi causada pelo pecado de Adão e Eva, ainda no Jardim do Éden. E nós herdamos esta condenação. E quando conhecemos a Cristo, nós viemos a nos converter. Converter quer dizer mudar de direção. Nós devemos mudar essa direção que nós vivíamos antes, no passado. Então eu te peço, meu irmão, que abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Amém? Todos acharam? Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali.
tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que pudesse ver de novo. Amém? Então Saulo era um combatente romano que perseguia cristãos. Ele matava, ele mandava matar. Tanto que no começo do capítulo aqui, ele está pedindo uma carta para aquelas autoridades, para que onde ele estivesse ele pudesse matar mais, perseguir mais. Saulo estava presente quando foi assassinado o primeiro mártir da Igreja de Cristo, que foi Estevão. Estevão estava pregando o Evangelho quando foi ameaçado de morte e foi apedrejado até a morte. E Saulo estava presente. Saulo estava ali, estava olhando, estava curtindo aquele momento, estava aplaudindo aquele momento. E muitas vezes nós ouvimos perseguidores da igreja, do mundo lá fora, que o mundo persegue a nossa igreja, a nossa casa. Não somente essa, mas toda a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma só. Então muitos perseguem a igreja de Cristo e não se dão conta que eles estão apedrejando o próprio Cristo. Todo aquele que persegue a igreja, ele persegue senão o próprio Cristo. A palavra do Senhor nos revela no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que todo aquele que não é comigo é contra mim, e todo aquele que não ajunta espalha. Estas palavras são do próprio Cristo. Ele está querendo nos dizer que todo aquele que não soma para o reino de Deus, ele está diminuindo, ele está dividindo. Então Paulo era um conhecedor da lei, um homem conhecedor da palavra, da lei mosaica, a lei de Moisés. Paulo era um fariseu, Paulo era um religioso. E essa religiosidade faltava na vida dele, porque o Senhor o escolheu para combater o bom combate. O Senhor escolheu para pregar as boas novas. E o Senhor tornou ele o maior evangelista do Novo Testamento, sendo responsável pela escrita de 13 cartas do Novo Testamento, nas quais nós nos abastecemos muito com elas. Então Paulo matava, Paulo perseguia, mas teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele tem retirada dos seus olhos toda a cegueira espiritual. Paulo foi removido desta cegueira espiritual que tinha, e ele passou a pregar o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo deu a ele uma nova visão do que é reino, que o reino não é religiosidade. Toda aquela lei de Moisés do Antigo Testamento, ela faz parte da antiga aliança. Mas Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para fazer parte, para ser um sacrifício vivo, para redimir os nossos pecados. Ele veio como libertador, e a partir dele, não do seu nascimento, mas da sua morte,
nós renovamos esta aliança com Deus. Então a lei mosaica do Antigo Testamento, Jesus Cristo melhorou ela, Ele cumpriu toda ela, mas Ele capacitou ainda mais para os dias de hoje, e a ela nós seguimos hoje. Então Paulo deixou de ser um religioso. Paulo foi encontrado por Ananias orando, depois que se converteu, porque todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele ora, ele busca, ele consagra, ele dedica o seu tempo ao Senhor, para que ele possa crescer e evoluir, para que ele possa absorver tudo aquilo que Cristo nos ensina, tudo aquilo que Cristo coloca sobre nossas vidas. Amém? Jesus buscou Paulo, mesmo sabendo que ele tinha inúmeros defeitos e pecados e condenações sobre ele, mas Jesus ainda assim buscou ele, porque sabia que ele tinha um coração voltado à ordem, voltado para Cristo, porque Jesus não escolhe pessoas capacitadas, Jesus não escolhe pessoas perfeitas que vivem em santidade, Ele escolhe a quem Ele quiser, a quem Ele acha, a quem Ele aprouve. Amém? Então Ele buscou Paulo para que fizesse isso, para que pudesse multiplicar o Evangelho de Cristo. Então o primeiro passo para que nós tenhamos uma vida próspera é nós termos um encontro com Cristo. Amém? Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Irmãos, Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, era um fariseu, era uma autoridade no reino de Israel. Nicodemos tinha conhecimento de toda a lei de Moisés, de trás para frente, de frente para trás, e são apenas 613 mandamentos da lei de Moisés. E Nicodemos tinha todo esse conhecimento. Mas assim como Paulo, ele também era um homem religioso, ele conhecia e obedecia somente a lei. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus, mas como ele era membro do Sinédrio, eles condenavam e queriam matar a Jesus. Então ele foi à noite, reparem como está escrito ali, ele foi à noite para não ser visto, ele foi escondido das pessoas, para não ser visto, para falar com Jesus, porque ele cria em Jesus, ele acreditava que Jesus Cristo era o Messias, tanto que ele disse que Jesus é mestre, por isso chamou de Rabi. Ele creu que Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é divino. Mas Nicodemos foi conversar com Cristo e Jesus disse para ele que é necessário
que nós possamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus ensinou a ele que todo aquele que vive uma vida de religiosidade, todo aquele que vive no mundanismo, que vive numa vida pecaminosa, que ainda não conheceu a Cristo, necessita nascer de novo. Porque todo aquele que nasce da carne é carne. O que ele quis dizer com isso? Que todos nós nascemos da carne. Nós nascemos do fruto de uma relação entre homem e mulher. Então nós nascemos da carne. Mas é necessário, e ninguém, nenhum de nós, absolutamente impossível, alguém de nós herdar o reino dos céus, se nós não nascermos da água e do Espírito. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, e essa é a nossa realidade. Então necessário vos é nascer de novo, assim diz o Senhor, disse para Nicodemos, da água e do Espírito. Nós temos que ter mudança de vida. Nós, a partir do momento que reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente nasce da água, a gente nasce da palavra, a gente nasce do verbo, a gente nasce de Jesus Cristo para uma nova vida. Tem que gerar mudança. Se não houver transformação, não houve mudança, não foi gerado, não nasceu ainda. Tem que ter uma mudança gradativa nas nossas vidas. A nossa mudança não é instantânea, não é de hoje para amanhã que nós vamos nos tornar sãos perfeitos. Não, nós não vamos conseguir chegar a este nível, mas a nossa mudança é gradativa. A partir do momento que nós reconhecemos a Cristo, o nosso amor por Ele vai aumentando, vai crescendo, e esse amor que Ele coloca sobre nós é divino, vem do céu, não é nosso mesmo, é de Deus. Então aí nós vamos mudando, nós vamos transformando as nossas vidas, nós vamos tendo o amor pela palavra do Senhor, nós vamos tendo o amor pelos nossos irmãos, nós vamos tendo o amor pelas obras do Senhor, e Cristo vai nos colocando diante de pessoas, de situações, para que nós possamos expressar a imagem e semelhança dele. Amém? Nicodemos reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Se vocês perceberem ainda no Evangelho de João, depois da cruz do Calvário, quando Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, Nicodemos estava lá. Ele estava participando desse momento, porque ele creu, ele acreditou que o Messias já estava aqui, já havia chegado. Amém? Então Nicodemos se tornou também um discípulo, apenas em oculto, escondido, porque não poderia ser visto, para não ser retaliado pelo sinédrio. Então tem que haver mudança. Nós temos que nos aperfeiçoar gradativamente, repito. Nascer de novo é ser regenerado, restaurado, rejuvenescido. É como voltar a ser uma criança, porque a criança é pura, a criança não tem pecado, a criança não tem maldade. Isso é o nascer de novo. No mundo espiritual é assim que nós nos tornamos, como uma criança que não tem maldade, é ingênua, que não tem pecado. Amém? Nascer de novo é o que Paulo também descreve no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a vida por mim. Amém? Isso é nascer de novo, é viver para Cristo. O próprio apóstolo Paulo falou isso muitas vezes, revela muitas vezes nas suas cartas. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então a nossa vida com Cristo, ela tem que ser seguida, ela tem que ser orientada pela Bíblia Sagrada. Não tem outra forma. Amém? Então abra sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 8.
8:43. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Amém? Irmãos, imaginem a vida dessa mulher. Ela vivia com esse problema de fluxo de sangue já há 12 anos. E isso tornava ela uma mulher impura. E pela lei de Moisés, a mulher que fosse impura, ela não poderia se tocar em ninguém. Ela não poderia ser tocada, porque senão teria que pagar um sacrifício aquela pessoa que a tocasse. Então ela vivia como uma exclusa naquela nação. Era rejeitada, era excluída, ela vivia sozinha, abandonada. Se tivesse marido, não podia tocá-lo. Se tivesse filhos, não podiam tocá-los. Imaginem a dor dessa mulher. Era uma rejeitada. Há 12 anos vivendo assim, na solidão. Era a companheira dela. Era a solidão do mundo. Mas ela tinha fé. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu em Jesus. E ela se aproximou dele no meio da multidão e tocou as suas vestes, porque sabia que ela não podia tocá-lo, porque ele também poderia se tornar impuro. Então ela foi inteligente nesse momento e não tocou nele, tocou na sua roupa e foi curada, pela fé que ela tinha, pela fé que ela desenvolveu no Filho de Deus. É mais uma prova que Jesus não faz acepção de pessoas. Então todo aquele que hoje se encontra excluído, rejeitado, na solidão, todo aquele que se encontra no mundo das trevas, porque é onde esta mulher vivia, no mundo de trevas, não poderia ter contato com pessoas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz o milagre também. Ele continua fazendo, não foi somente naquela época, mas Ele continua operando milagres nas nossas vidas. Amém? Você crê? Essa mulher não tinha mais nenhuma esperança. A única esperança dela era Jesus. E ela encontrou. E Jesus é a nossa única esperança também. Ela gastou tudo o que tinha com médicos. Talvez tenha dado recursos que ela não podia dar, mas deu. E nada adiantou. É uma causa que a medicina é impossível. Tudo aquilo que é impossível para a medicina do homem, para a lei do homem, é possível para Deus. Então creia que o milagre, ele existe ainda. Jesus está fazendo milagres, ainda está operando. Então creia, desenvolva a sua fé, multiplique a sua fé. E busque o conhecimento. Busque a leitura, busque se fortalecer para que você possa, no momento da angústia, no momento da solidão, buscar não somente o milagre, mas buscar um pai que te abraça, um pai que está contigo, um pai que te ouve, um pai que não trai a tua confiança. Esse é Jesus, somente Ele é digno, somente Ele é fiel. Amém? Então percebam aqui, nós estamos seguindo alguns passos. Nós primeiro conhecemos a Cristo, depois nós nascemos de novo, agora nós buscamos o milagre. Então vamos para
o Evangelho agora de João, no capítulo 4. Todos acharam? Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é quem está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vais conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele e os seus filhos, e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido. Pois já teve 5. E este em quem você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar de onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, neste monte nem em Jerusalém." Amém? Vamos parar por aqui. Então esta mulher era samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus, devido ainda à invasão do reino de Israel, lá no Antigo Testamento, pelos assírios. Então o povo judeu foi corrido daquela área, alguns ficaram e foram tomados por outros povos e teve uma união de raças ali, então ficaram mestiços, não ficaram puros, não haviam judeus puros, e por causa disso havia este atrito com os judeus que eram judeus mesmo. Então Jesus não poderia ter falado com ela, e ela se surpreendeu por causa disso. Essa mulher era uma mulher afastada também da sociedade, excluída, porque era uma mulher de vida fácil, uma mulher leviana, que tinha vários homens. Então todos a condenavam, devido à lei que seguiam até então, que era a lei de Moisés. Essa mulher era rejeitada pela sociedade, por isso ela foi buscar água no poço ao meio-dia, no sol escaldante, onde ninguém mais ia. Ela foi neste momento, para não ser hostilizada pelos demais. Amém? Então Jesus passou por Samaria, e Jesus sabia da dificuldade dessa mulher.
sabia do problema desta mulher, sabia daquilo que ela enfrentava. Porque Jesus, ele vai em busca daquele que está excluído, daquele que é hostilizado, daquele que está doente, daquele que está sofrendo. E ele vai, ele busca, ele oferece a água da vida. E ele ofereceu a ela esta água, para que se ela bebesse desta água, ela nunca mais teria sede. Ela até pensou que essa água era a água do poço. Só que o que ela não sabia é que ali haviam 2 poços. O poço da água física e o poço da água que era Jesus. O poço da água que mata a tua sede, que mata a tua fome e que nunca mais tu tens sede. Esse era o poço ao qual Jesus estava se referindo. A água era Jesus Cristo que ele estava oferecendo para ela, e ela não estava entendendo. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, diz assim, nas palavras de Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Essa é a água que ele estava oferecendo para ela. Essa é a água que nós devemos nos abastecer, para que não tenhamos mais sede. Amém? É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Jesus Cristo nos deixou essa palavra. Jesus Cristo é a fonte de água que nos cura, que nos liberta, que nos exorta, que nos ensina. E essa mulher vivia num mundo à parte, excluída também. Jesus busca aquele que está sofrendo, aquele que está excluído. Jesus faz o milagre, e essa mulher creu, e ela se converteu, e ela aceitou. E quando nós cremos, nós aceitamos a Jesus Cristo, nós fizemos como ela fez. Nós vamos em busca de outras pessoas, para que eles saibam, para que eles conheçam, para entrarem também nesta vida junto a Cristo. E assim ela fez. Ela foi buscar talvez o seu marido ou o seu amante, a gente não sabe, mas naquele momento ela se converteu, e ela foi buscar pessoas para que pudessem vislumbrar a vinda do Messias. É como nós conhecermos a Cristo, termos um encontro com Ele, nascermos de novo, e nós vamos lá para fora, nós vamos buscar, para que venham mais pessoas participar daquilo que nós participamos hoje, para que nós possamos buscar esses perdidos, esses caídos, esses excluídos, esses que estão sofrendo, e nós possamos trazê-los para cá. Essa é a nossa função. Não somente sermos espectadores, mas também sermos praticantes do Evangelho, do evangelismo, dessa busca por almas que estão perdidas, por almas que estão aprisionadas, por almas que estão em cativeiro. O cativeiro dói, o cativeiro maltrata, o cativeiro machuca, e somente Cristo pode te libertar. Somente Cristo pode te dar a cura da tua enfermidade, seja ela física ou espiritual. Ele é o dono do milagre. Muitas vezes Ele coloca a enfermidade, mas Ele não oferece a cura. Muitas vezes nós nos colocamos diante da enfermidade, muitas vezes nós nos colocamos diante do cativeiro, pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas que fizemos, porque escolhas erradas nos levam a caminhos errados, e consequências muitas vezes desastrosas nas nossas vidas. Mas não se preocupe, para todo o caminho errado, para toda consequência desastrosa na tua vida, existe Jesus Cristo, que Ele apaga teu passado, que Ele prepara o teu presente e projeta o teu futuro, longe das maldições, longe dos cativeiros, longe das enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais. Amém? Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, para nós finalizar.
versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levanta-te e vá. Você está curado porque teve fé. Amém? Mais um exemplo de cura, mais um exemplo de milagre através da fé. Mais um exemplo de pessoas que eram excluídas da sociedade. Estes 10 homens eram leprosos. A lepra era uma doença fatal. A lepra era uma doença contagiosa. Então aqueles que continham essa doença eram afastados da sociedade. Eles eram colocados em aldeias onde somente eles poderiam permanecer. Eles não poderiam tocar em ninguém. Eles não poderiam conviver com outras pessoas. E estes 10, então, também estavam nessa vida de condenação, de amargura, de sofrimento, porque eram leprosos. E estes 10, movidos pela fé, eles ouviram falar de Jesus, encontraram com Jesus, também tiveram um encontro com Jesus, assim como teve Saulo de Tarso, assim como teve Nicodemos, assim como teve a mulher do fluxo de sangue, assim como teve a mulher samaritana. Os 10 leprosos também tiveram um encontro com Jesus. É o primeiro passo de todo milagre, de toda cura, de toda libertação para nossas vidas, é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então esses 10 leprosos, ao verem Jesus, pediram misericórdia. Algumas versões falam: Senhor, tende misericórdia de nós. E o Senhor teve misericórdia deles, porque Deus, Jesus Cristo, é misericordioso com todo pecador, com todo aquele que o aceita. Jesus é misericordioso até mesmo com aqueles que não o aceitam. Jesus ama a mim, ama você, mas Ele ama também aqueles que estão no mundo, aqueles que estão lá fora, aqueles que não o aceitam, aqueles que o rejeitaram, também são amados do Senhor. E Ele aguarda que eles venham para o reino, que eles venham buscar a presença de Cristo. Ele aguarda por esse encontro que teve com os demais, mas que tenha também com aqueles que estão lá fora. Então o Senhor deu uma ordem a eles, quando eles se aproximaram de Jesus. Jesus disse: vão e mostrem-se aos seus sacerdotes. Por que Ele fez isso? Porque era necessário que eles se mostrassem aos seus sacerdotes, para que comprovassem que estavam curados. É como você ir pegar um atestado médico dizendo que você está liberado para trabalhar. Então estes homens precisavam serem vistos pelos sacerdotes, para que eles pudessem serem aceitos novamente pela sociedade. Muitos de nós, muitas vezes somos denegridos, somos caluniados, mal falados, e nós temos que ir ao nosso sacerdote, que é Cristo. É Ele que é o nosso sacerdote, é Ele que nos justifica,
para que nós possamos voltar a sermos aceitos pela sociedade. Ele nos limpa, Ele nos comprova, tira toda a nossa lepra, se algum dia tivemos, mas Ele limpa, restaura, e Ele nos justifica para essa sociedade. Então esses leprosos, através da obediência, porque eles ainda não estavam curados, Jesus apenas os mandou ir, e eles foram, eles obedeceram, e porque eles obedeceram, o Senhor os curou. Tem muito milagre na nossa vida, tem muita cura que nós não temos ainda, porque nós não obedecemos à voz de Cristo, porque nós tentamos dar o nosso jeito, nós tentamos fazer um atalho, nós tentamos ganhar tempo, nós procrastinamos, e Cristo não se agrada disso. Cristo não tem prazer naquele que não obedece à sua voz. Mas esses 10 obedeceram e eles foram curados a caminho, enquanto se dirigiam aos seus sacerdotes. Mas aí aconteceu uma outra coisa. Destes 10 que foram curados, apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor. Os outros 9 não voltaram. Isso nos revela que muitas vezes pessoas chegam a Cristo sofrendo, leprosos, excluídos da sociedade, condenados à morte, e vêm buscar uma bênção, mas eles vêm pelo motivo errado. Eles vêm pela bênção, não vêm pelo abençoador. E Jesus os cura, ainda assim, mesmo sabendo, porque Jesus é onisciente, Ele sabe que o ingrato vai embora, vai virar as costas, mas ainda assim, Jesus os ama e os cura. E estes 9 ingratos deram as costas para Jesus, apenas um foi agradecido, e coincidentemente este um era um samaritano, que, como a gente já havia falado antes, samaritanos não gostavam de judeus, e esse aceitou ali, aceitou a cura, aceitou Jesus, aceitou o judeu. A Bíblia também nos revela que Jesus veio para os seus, e muitos não os aceitaram, e muitos desses estão aqui ao redor do mundo, já foram curados, Jesus sarou a sua lepra, já foram libertos, e eles foram embora, eles não estão mais aqui, eles não fazem parte da igreja de Cristo, porque queriam apenas a bênção, não amavam o abençoador, não agradeceram ao abençoador, e Jesus Cristo deixa que eles vão. O Senhor permite que eles virem as costas, permite que eles vão embora, porque o Senhor não tem prazer em alguém dentro da casa dele que seja ingrato, mas Ele quer aqui aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer aqui dentro aqueles que estão junto com Ele. Ele quer aqui aqueles que tiveram um encontro verdadeiro. Ele quer aqui aqueles que nasceram de novo, que foram curados, que confessaram os seus pecados e agradeceram pelo milagre que o Senhor fez na vida deles. Estes são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é quantidade, mas é qualidade daquilo que vem do coração. É esses os escolhidos. Estes são aqueles que Cristo escolhe para permanecer com Ele, para permanecer ligado na videira. Como o Evangelho de João, capítulo 15, revela, que todo aquele que não estiver ligado em Cristo, Ele os lança fora. Mas aquele que permanecer ligado, este vai dar muito fruto. Amém? Então fique de pé, irmão.
Reparem que a Bíblia é muito ampla. Ela revela muita coisa, muitas vezes até repetitiva, mas que é necessária para nossas vidas. E muitas vezes nós a lemos de uma maneira automática, de uma maneira como os fariseus faziam, através da religiosidade. Só que Jesus não trabalha na religiosidade. Jesus atua pela graça. Ele derrama da sua graça sobre nós. Ele foi, ascendeu aos céus e deixou aqui o Consolador, o Espírito Santo, para que pudesse nos auxiliar no nosso dia a dia, para que pudesse nos ensinar no momento que nós estivermos lendo essa palavra. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então ele me ensina, ele te ensina, mas você tem que buscar. Não é através da minha voz que você vai aprender, não é através da oração do teu pastor ou do apóstolo que você vai ser curado, vai ser liberto e vai fugir de tudo aquilo que trava o teu comprometimento, que trava o teu propósito, que trava a tua bênção. É necessário, e essa busca também é individual. Cada um deve fazer a sua parte. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos sofrendo, se ela não tivesse dado aquele passo de ir ao encontro de Jesus, se ela não fosse ousada para tocar as suas vestes, ela não seria curada, ela não receberia o milagre. Se Nicodemos não fosse buscar por Jesus Cristo, mesmo que escondido, mesmo que em oculto, ele não teria conquistado a salvação, porque ele creu em Jesus Cristo. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia no milagre que somente Ele pode fazer. Creia na cura que somente Ele pode te dar. Amém? Vamos adorar o Senhor?